A salvação é pela graça. Então, o que você está fazendo na extinta lei de Moisés? Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens. Deixe o teu like e compartilhe nossos vídeos com seus grupos de amigos. Saia dessa queda de braço com Deus. Viva a graça de Jesus. Alguém aí não gosta de receber presente? Presente de Deus? Quem recusaria uma bênção de Deus, mesmo sem merecer? Deus nos ama tanto que, pelo uso da nossa fé, Ele nos dá abundância da sua graça. Graça e paz, meus amados irmãos, pessoas de Deus que guardam a imagem e semelhança do Senhor. E a palavra de Deus nos diz assim, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Louvado seja o Senhor, que por seu amor, graça e misericórdia dá a salvação aos seus filhos fiéis. Meu amado irmão, minha amada irmã, que esta palavra te encha de coragem e intrepidez para fazer a vontade de Deus, no nome de Jesus. Meus amados irmãos, em Jesus Cristo. A Bíblia contém informações que parecem muito claras aos nossos olhos, a ponto de, no passado, nós não compreendermos porque não era assim também para outras pessoas. E, intrigados, nos perguntávamos o que estaria gerando essa diferença de visão e de interpretação entre o povo de Deus. Hoje, Deus já nos deu essa compreensão. E a resposta a essa pergunta não é simples, porque existem vários fatores concorrendo para que isso aconteça. Entre eles,
a falta de interesse na verdade, a falta de desejo de aprender e até mesmo uma ação da parte de Deus. Sim, Deus pode bloquear o entendimento e endurecer o coração de algumas pessoas, porque determinada informação não se destina a elas, ou porque elas não estão preparadas para receber aquele tipo de informação. Eu aprendi a não duvidar do poder de Deus, do amor de Deus, de que Ele está no controle de todas as nossas ações e de tudo o que ocorre neste mundo. Deus não está alheio. De todas as formas, a verdade é que existe entre o povo de Deus uma multiplicidade de interpretações sobre a mesma informação, o que gera confusão entre os fiéis. É certo que a palavra de Deus é uma só, e, portanto, isso não poderia estar ocorrendo em tão larga escala. Eu custei a compreender que uma grande parte do desconhecimento das pessoas provém da mão de Deus. Mas hoje eu sei que isso é um fato concreto. Então, aqueles a quem o Senhor não deseja dar interesse e compreensão por esta mensagem, efetivamente não irão absorver muito do que está sendo dito e certamente nem chegarão ao final. Esta mensagem é destinada para alguns, apenas para alguns, pela vontade de Deus. Eu, como muitos irmãos, aceito e respeito a vontade de Deus. E espero, sinceramente, que vocês, meus amados irmãos e irmãs, conheçam a verdade e se alinhem com o Senhor. Estamos dando continuidade à nossa série de mensagens sobre as pregações incomuns, apresentando e detalhando os trechos bíblicos mais evitados pelos pregadores. Estamos na terceira mensagem e encorajamos aos irmãos e irmãs que ainda não assistiram às duas mensagens anteriores, as de números 437 e 438, que as assistam ao final, para receberem a total compreensão do que estamos apresentando sobre esses temas tão importantes para a ampliação do nosso conhecimento a respeito do nosso Criador e Redentor. Deus nos deixou a Bíblia inteira, um compêndio com 66 livros. Deus não deixou só uma parte dela. Precisamos conhecer tudo o que Deus está nos falando. Do contrário, não temos formas de obedecer integralmente ao Senhor e de cumprir com o nosso chamado. Por um lado, precisamos ler a Bíblia regularmente, porque isso é vital para o nosso crescimento espiritual. E por outro lado, os nossos pastores precisam nos ensinar a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse. Porque pregar sobre tudo o que Deus nos deixou por escrito é uma necessidade. E eles precisam estar
preparados também para responder a perguntas e esclarecer as dúvidas do povo. Para auxiliar um pouco no atendimento desse objetivo, o Senhor nos inspirou para falarmos sobre esses temas e nós não vamos nos calar até que Deus nos dê essa ordem. Nós estamos aqui, meus irmãos, a serviço do Senhor. Jeremias 10, 23. Eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha o dirigir os seus passos. Lucas 9, 44. Ponde vós estas palavras em vossos ouvidos, porque o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Mas eles não entendiam esta palavra, que lhes era encoberta, para que a não compreendessem, e temiam interrogá-lo acerca desta palavra. Mateus 13, 13. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Apocalipse 10, 8. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai, e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo, dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E ele disse-me: toma-o e come-o. E ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o. E na minha boca era doce como mel. E havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. O novo tratado da graça não é uma fantasia ou mera imaginação de um falso pastor ou profeta, como pensam alguns. É uma realidade abençoadora e salvadora do nosso Deus de amor e misericórdia. A lei de Moisés já não existe mais. Mas isso não significa que podemos roubar, matar, adulterar e idolatrar. Jesus nos trouxe 2 grandes mandamentos em substituição a todas as centenas de mandamentos que haviam na lei. Esses mandamentos que Jesus nos trouxe são ambos baseados no amor. E, meus irmãos, quem ama não rouba, não mata, não adultera e não idolatra. Não faz nada que desagrade ao nosso Deus de amor. Portanto, quem ama a Deus e aos irmãos, cumpre com as leis de Deus. Ainda no Antigo Testamento, Deus havia manifestado a sua intenção de nos trazer uma nova aliança, diferente
e muito melhor do que aquela que ele havia feito com o povo de Israel, através de Moisés, para a qual eles não atentaram para cumprir com o acordo que haviam firmado com o Senhor. Pois bem, Deus já cumpriu com a sua palavra. E nós não podemos fazer como os judeus, que por não reconhecerem e não receberem a Jesus, não tomaram conhecimento de tudo de bom que ele nos trouxe. Não podemos estar aguardando pelo cumprimento de uma promessa que o Senhor já cumpriu. Pelo contrário, todos já deveríamos ter tomado posse de todas as bênçãos que o Senhor nos concedeu, principalmente da sua graça salvadora. João 13, 34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Mateus 22, 37. E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Jeremias 31, 31. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Meus irmãos, esclarecemos no trecho anterior que apresentamos, de Mateus 22, 40, quando Jesus apresenta os dois novos mandamentos e diz: destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas, Jesus está afirmando que quem ama a Deus em primeiro lugar e ama aos irmãos, cumpriu toda a lei. É isso que Jesus está dizendo. No trecho inicial que apresentamos, da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, temos, nos versículos 4 a 6, o apóstolo fazendo uma breve exposição da grandeza da obra realizada por Jesus Cristo em nosso favor. Paulo explica que quando nós estávamos mortos em pecados e ofensas e sem qualquer perspectiva de salvação, Deus usou de muito amor e misericórdia e enviou o seu Filho unigênito, Jesus, para pagar o preço da nossa salvação pela sua graça. Ele veio para se submeter ao castigo que todos
nós merecíamos, ao sacrifício que era para nós. Porque a palavra de Deus nos afirma que o preço do pecado é a morte. Que o pecado tem que ser pago com sangue. Mas Jesus, no maior ato de amor de toda a história, assumiu o nosso lugar e, na sua ressurreição, Jesus nos ressuscitou com ele em novas pessoas. Pessoas de fé, pessoas espirituais. Jesus nos deu a perspectiva de uma nova vida e nos abriu a possibilidade de recebermos a vida eterna e ocuparmos lugares celestiais. Nós, os que cremos em Jesus. Efésios 2, 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nos versículos 7 a 9, Paulo nos revela que Deus fez essa magnífica obra através de Jesus, coisa que não poderia ser feita por outra pessoa. Ele fez isso para poder demonstrar para a posteridade a riqueza da sua graça para conosco. Porque é pela graça que nós somos salvos, pela nossa fé em Jesus. E essa fé é um dom que Ele próprio, que Deus nos concede gratuitamente. A nossa salvação não vem de obras, não vem das obras da lei, justamente para que ninguém possa dizer que conseguiu a salvação por meios próprios e, desse modo, roubar a glória que só pertence ao Senhor, porque o único que salva é o Senhor. O homem não tem condição de salvar a si mesmo. Só Jesus tem o poder para salvar o ser humano. Efésios 2, 7. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. No versículo 10, que encerra o nosso trecho inicial, Paulo, falando aos Efésios e a nós, justifica esse amor da parte de Deus. Porque nós somos criação dele. Somos feitura dele. A menina dos olhos de Deus. Nascidos de novo em Jesus Cristo, para a realização das boas obras para as quais o Senhor nos chamou. Notem que todos os que nascemos como novas pessoas em Jesus Cristo, temos um chamado para realizar
boas obras. Efésios 2:10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. O novo tratado da graça é mais uma prova do amor que Deus sente por nós. A lei dada ao povo de Israel não salvava a ninguém. Ela não foi feita para salvar, mas sim para destacar os pecados. Porque onde não há lei, não há transgressão. E dessa forma, a lei deveria trazer ao povo de Israel a consciência da necessidade de um Deus salvador e do arrependimento. Mas, onde existe amor, não há necessidade de leis adicionais. A lei é o próprio amor. Deus é amor, e por amor, o Senhor apaga as nossas transgressões quando nos arrependemos. Esse novo tratado foi elaborado com algumas diferenças fundamentais com relação ao anterior. A salvação, que não havia na lei de Moisés, o fim da prisão, do jugo de proibições e ordenanças, a eliminação dos sacrifícios carnais e o início da vida pela fé. A lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo através do apóstolo Paulo. Com o novo tratado da graça, Deus prova o seu amor não apenas pelos judeus, mas também pelos gentios, que somos nós. Nós que vivemos pela fé. Porque, como os judeus não creram e não receberam a Jesus, pelo contrário, o mataram, Deus abre o caminho da salvação também para nós e para todos os que creem em Jesus. Você crê em Jesus? Então, não pode seguir vivendo pela lei de Moisés e realizando sacrifícios carnais que negam a Jesus e ao sacrifício único e eterno realizado por Ele. Você não pode seguir imitando aos judeus que não creem. 1 de Pedro 4:8. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Isaías 43:25. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. João 1:11. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. João 1:17.
Porque a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Hebreus 10, 14. Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. E também o Espírito Santo nos testifica, porque depois de haver dito: esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos, acrescenta. E jamais me lembrarei dos seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. Louvado seja o Senhor. Pela nossa remissão, o que Deus acabou de nos dizer é que depois do sacrifício único e eterno realizado por Jesus, não nos cabe mais realizar sacrifícios carnais. Deus não recebe mais sacrifícios carnais da nossa parte. Glórias sejam dadas ao Senhor. Jesus falou clara e abertamente, como veremos no trecho a seguir, que a lei e os profetas duraram até João Batista. No antigo pacto, Deus falava aos homens exclusivamente através dos seus profetas. Mas isso não significa que hoje não existam mais profetas. Ainda existem profetas, sim, e muito mais do que no passado. Os profetas de hoje são os pastores e os evangelistas que divulgam as verdades de Deus. Porque profetizar significa anunciar a mensagem de Deus. Mas Deus agora fala através da Bíblia. Jesus cumpriu e em seguida revogou o velho tratado da lei de Moisés e nos trouxe o novo tratado da sua graça. Portanto, quem insiste em viver pela lei está na desobediência, está no pecado e está debaixo de maldição. A lei foi apenas um aio para nos conduzir a Jesus, para nos conduzir à obra de Jesus e à sua nova doutrina da graça. Mas ocorre que a maior parte do povo de Deus vive ainda no aio, não evoluiu para a nossa doutrina. Está negando a obra de Jesus, e isso não agrada ao Senhor. Lucas 16, 16. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. Gálatas 3, 24. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo de aio. Gálatas 3,
9. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Antes da vinda de Jesus, as pessoas viviam na lei de Moisés. Jesus veio para trazer aquela mudança anunciada por Deus, como já comentamos. A lei não salvava, muito menos salva agora, porque já não existe mais. Se fosse para continuarmos vivendo na lei, não haveria razão alguma para Jesus haver vindo a este mundo, haver sofrido tudo o que ele sofreu. Era só deixar como estava. Os judeus vivem ainda na lei, porque não creram em Jesus. Então não receberam o novo tratado da graça. Porque até o dia de hoje eles estão esperando pela vinda do Messias, ignorando que Jesus já está voltando pela segunda vez. Desse modo, todos os que insistem em viver na lei de Moisés estão como os judeus, negando a Jesus e negando toda a obra que ele realizou. Estão requerendo que Jesus volte e faça tudo de novo para que eles creiam. Chega a ser difícil de compreender isso. Mas o problema é que os irmãos não passam do Velho Testamento, onde consta que Deus escolheu o povo de Israel como modelo para a salvação. Então, a maior parte do povo de Deus está tentando pegar carona no plano de salvação dos judeus, sem considerar que os judeus não obedeceram a Deus e não cumpriram com a sua parte do plano. E por isso não existe indicação alguma de que todos os judeus serão salvos. O que demonstra que os irmãos estão vivendo um equívoco. Por exemplo, Judas Iscariotes era um judeu. E alguém pensa que ele foi salvo? Sim, Judas, o que traiu a Jesus por 30 moedas de pratas, será que foi salvo? Não. A Bíblia nos diz que ele era um diabo judeu, e que foi para o seu lugar. O lugar de diabo é no inferno. Os judeus que pediram a crucificação de Jesus e o mataram, você pensa que são salvos? Alguns tentam minimizar a gravidade dos judeus radicais, dizendo que foram os romanos que mataram a Jesus sob o comando de Pôncio Pilatos. Mas isso não tem sentido, porque a Bíblia nos diz que foram os israelitas que pediram a crucificação de Jesus.
palavra de Deus nos diz ainda que na volta de Jesus todos o verão. Todos o verão vindo com as nuvens. Até mesmo os que o transpassaram. Sem arrependimento, meus irmãos, o destino deles é péssimo. O atual governante russo também é judeu. E alguém pensa que ele é salvo diante de tudo o que ele tem feito? Se não se arrepender e mudar de vida, só a misericórdia do Senhor. Não pensem, meus irmãos, que alguém pode enganar a Deus e, fazendo-se passar por judeu, entrar automaticamente no céu. Que ninguém se considere mais inteligente e mais sábio do que Deus. Gálatas 6:1. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. E isto faremos se Deus o permitir. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e os põem ao vitupério. 1 de Tessalonicenses 2:14. Porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus, que na Judeia estão em Jesus Cristo, porquanto também padecestes de vossos próprios concidadãos, o mesmo que os judeus lhes fizeram a eles, os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas, e nos têm perseguido, e não agradam a Deus, e são contrários a todos os homens. Apocalipse 1:7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Infelizmente, nem todos serão salvos. A mensagem de Deus é apenas para os seus filhos. Jesus falava em parábolas para que aqueles que são vasos feitos para a sua desonra não o compreendessem. A palavra de Deus nos diz que os irmãos que vivem na extinta lei de Moisés, realizando os seus sacrifícios carnais, subida aos montes, jejuns, batismo nas águas e noites de vigílias, não estão convertidos a Jesus. Estão como os judeus, convertidos a Moisés. É evidente que não estão,
porque não reconhecem nem a obra de Jesus, nem o novo tratado da graça dado a nós por Jesus. E essa é a razão porque grande parte do povo de Deus não conhece, ou, conhecendo, não compreende e não aceita a graça de Jesus. Eles têm os seus sentidos endurecidos pelo próprio Deus. E tem também escamas nos olhos e um véu espiritual posto sobre o seu coração, para que não compreendam e não recebam a revelação da graça. É triste ter que dizer isso, meus irmãos, porque essa situação abrange muitos, mas muitos, dentre o povo de Deus que estão vivendo um engano, pensando que estão no caminho da salvação, quando na verdade estão no caminho da perdição. Mas nem tudo está perdido, meus amados. A palavra de Deus nos revela ainda que quando esses irmãos se converterem a Jesus, então o véu lhes será retirado. As escamas vão cair dos seus olhos. E o endurecimento dos seus corações vai desaparecer. O que concluímos então é que Deus não dá acesso ao novo tratado da graça a quem ainda não está convertido a Jesus. Muitos irmãos pensam e dizem que são convertidos, mas na prática demonstram que não estão convertidos a Jesus. Mas, meus irmãos, abram os seus olhos, porque só Jesus salva. Lucas 8, 9. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? E ele disse: a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. 2 Coríntios 3, 13. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Glórias sejam dadas ao nosso Deus, de graça e liberdade. Por tudo o que estamos apresentando, a graça de Jesus está posta à disposição de todo o povo de Deus. Mas, infelizmente, hoje, ela existe apenas
na vida de alguns filhos fiéis. E quase ninguém prega a respeito dela. Não te parece estranho que, sendo o cristianismo da graça de Jesus o único caminho para a nossa salvação, a Igreja de Jesus insista no judaísmo da lei de Moisés? A verdadeira Igreja de Jesus prega a graça de Jesus como nós fazemos. Felizmente, existem pessoas que compreendem, se compenetram, se permitem ser tocadas pelo Espírito Santo de Deus, oram ao Senhor pela revelação da sua graça, abandonam o judaísmo, procuram uma congregação que viva a verdadeira graça. Cuidado, não basta ter graça no nome. E migram para o novo tratado da graça e adquirem plena convicção da salvação. Muitos não recebem esta palavra porque não é para eles. E esse é um assunto muito delicado que envolve salvação eterna ou morte eterna. Não podemos brincar com isso. Eu já vi pastores negando a existência da graça de Jesus, que está registrada claramente na palavra de Deus. Mas por que razão os pastores não ensinam aos filhos de Deus sobre esse novo tratado da graça? Existem várias razões para isso. Eles não conhecem a Bíblia, ou essa palavra não é para eles. Alguns têm ainda eles próprios escamas nos olhos, os corações endurecidos e o véu posto sobre os seus corações. Como eles não têm a revelação da graça, não conseguem falar a respeito. Outros não pregam porque lhes convém manter cativos os filhos de Deus. E eles seguem impondo a lei, uma lei que eles próprios não vivem, colocando sobre a cerviz do povo de Deus um jugo pesado de proibições e ordenanças, e exigindo das ovelhas de Jesus a apresentação de sacrifícios carnais, dos sacrifícios da lei de Moisés. Tudo isso segundo o judaísmo e não segundo o cristianismo. E isso fazem como forma de pressionar o povo de Deus e os manter em uma prisão espiritual, para que ninguém saia e não baixe a arrecadação da igreja. Eles não confiam no poder de Deus e negam ao povo de Deus a liberdade e o plano de salvação trazidos por Jesus. Outros não ensinam sobre a graça de Jesus, mesmo a conhecendo, porque precisam seguir o sistema que requer a manutenção da lei de Moisés dentre o povo de Deus. Mas ocorre que quem não prega as verdades de Deus se constitui em um falso pastor, que, ao negar as verdades de Deus, nega também a Deus.
e vai ter que responder pela vida de cada ovelha do Senhor. E as ovelhas de Deus, que tendo ouvido sobre a verdade, se acomodam e se contentam com o engano, também têm contas a acertar com o Senhor. Porque ambos estão negando a Deus. A palavra de Deus nos diz que, entre outros, os tímidos, os incrédulos e os mentirosos já estão destinados ao lago de fogo e enxofre. Os tímidos são os que, conhecendo a verdade, não adotam a verdade. Os incrédulos são os que ouvem, mas não creem. E os mentirosos são os que ensinam mentiras e os que aceitam as mentiras. Meus irmãos, ainda dá tempo de nos revestirmos de coragem e determinação para buscarmos os caminhos de Deus. Pelo nosso amor a Ele e aos irmãos, e pela nossa fé, que já são naturalmente requeridos da nossa parte, Jesus nos dá de graça vitórias e a salvação eterna. É pegar ou largar. Eu espero que você pegue. A melhor congregação não é necessariamente a que está mais perto da sua casa, mas é aquela que está mais perto da vontade de Deus. Essa é a igreja de Deus. Se a tua congregação não ensina as verdades de Deus, ora ao Senhor para que Ele te conduza a uma congregação que viva a graça de Jesus. E não resista à mão de Deus. Confie no Senhor. Não há mais tempo a perder, meus irmãos. Todos os sinais indicam que Jesus já está chegando. Falemos da graça. Vivamos a graça de Jesus. E demos graças e glórias ao nome de Jesus. E aqui fica o nosso convite a vocês, irmãos, pessoas de Deus, para que venham fazer parte do grupo dos salvos pela graça. Disse Jesus: conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Quem estiver nos assistindo pelo YouTube, já tem o botão inscrever-se aqui embaixo, para se filiar ao nosso canal. Mas quem estiver nos assistindo de outra plataforma, basta tocar na imagem circular, na graça de Jesus, que irá aparecer ao final. Se inscreva, ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens e tenha total acesso ao acervo do nosso canal, que já conta com mais de 400 mensagens em vídeo publicadas. Cresça conosco no conhecimento da Palavra de Deus. E certamente você também vai querer assistir a alguma das mensagens que iremos sugerir ao final. Toque na imagem do vídeo
para ser direcionado. Faça assim. Fique conosco. Viva as verdades de Deus. Fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estudando a Bíblia, as epístolas dos apóstolos e vivendo a graça de Jesus.